Ok, pessoal, terceira fase do Pronamp. O programa vem aí com mais recursos, com algumas mudanças. Quem sabe essas mudanças irão ajudar as empresas que ficaram de fora. Mas tem também uma fase oculta, algo que os bancos não querem que você saiba de jeito nenhum. E hoje eu vou revelar tudo aqui. Ok, pessoal, estamos aí falando da terceira fase do Pronamp, isso já é confirmado. Você pode dar uma olhadinha na tela aí, olha, este é o post do senador Jorginho de Mello, lá de Santa Catarina, que é o autor do projeto do Pronamp, já publicou nas redes sociais dele que conseguiu a liberação, o sinal verde do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, para uma terceira fase do Pronamp, estimada aí em 10 bilhões de reais ou em 40 bilhões de reais. Existe um pouco de controvérsia quanto a essa informação, mas existe sim uma análise e uma faceta do programa muito obscura, muito complicada com relação aos bancos, que vai explicar muito do porquê muitas empresas ficaram de fora e por que o programa teve todos os problemas que teve na primeira e na segunda fase. Eu vou explicar tudo aqui no vídeo de hoje. Fica comigo até o final que você vai entender todo o espírito da coisa, vai entender toda a estratégia do Pronamp e o que deu certo, o que deu errado e melhor, como melhorar isso, como você com essas informações pode participar do programa caso não tenha conseguido na primeira e na segunda fase. Mas eu vou te pedir para deixar aquele like. Essas informações valem um like. Essas informações precisam chegar a mais empresas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos aí em primeira mão e ajudar também a impulsionar o nosso canal e os nossos vídeos. O objetivo aqui é trazer informação para que você, empresário, empreendedor, tenha dinheiro barato, tenha acesso a crédito com mais facilidade. E informação é poder, por isso as informações aqui são sempre direto da fonte. Muito bem, eu recebi algumas críticas, não tenho nenhum problema com isso, as críticas são sempre construtivas, são sempre para a nossa melhora. Recebi críticas quando falei que o Pronamp é um programa tecnicamente adequado, é um bom programa tecnicamente. Porém, tecnicamente, porque na prática ele não se mostrou tão eficiente assim. E por que o dinheiro não chegou exatamente na ponta do jeito que deveria, na quantidade que deveria? Por que é que o governo lançou aquela carta da Receita Federal, do Hashcode, com 30% sobre o faturamento de 2019 e depois, na segunda etapa, limitou a 100 mil reais? Ou a maioria das empresas que chegaram com a sua cartinha até os bancos não conseguiram nem metade do valor que estava na cartinha? Será que o Ministério da Economia não sabe fazer contas? Hoje nós vamos entender o que aconteceu. Nós vamos entender como o programa acabou se desvirtuando no meio do caminho. E isso os bancos não querem que você saiba. Fica até o final desse vídeo porque a informação vale muito para você. O governo, quando percebeu a situação aí em função do distanciamento social, né, por conta de tudo isso, muitas empresas tiveram que interromper as suas atividades e a demanda de crédito, que era já muito grande, passou a ser então enorme. Muitas empresas precisariam de recursos para manter as portas abertas e também para salvaguardar aí uma quantidade de postos de trabalho, de emprego, né? Desemprego ninguém quer, economia com problema ninguém quer. E o governo identificou nas suas análises que dois eram os principais motivos pelos quais o crédito não estava chegando até a ponta do pequeno e médio empresário. Primeiro, a taxa de juros muito alta. Segundo, a falta de garantias. Então, o que o governo fez? Criou o programa do Pronamp, por força de lei, colocando a taxa de juros 1,25 ao ano, mais a Selic, né, que nesse momento está em 2%, então estamos falando de 3,25 ao ano, que é uma taxa de juros muito boa para o mercado, e atuou nas garantias, colocando em um primeiro momento aqueles 15,9 bilhões no FGO. Gente, muitas pessoas acham que o FGO, o Fundo Garantidor de Operações administrado pelo Banco do Brasil, foi criado para atender o Pronamp. E não é verdade. O FGO existe há muito tempo.
Foi permitido, por força de lei, que o governo federal atuasse no FGO, colocasse recursos no FGO em 2009. O governo simplesmente utilizou-se desse dispositivo do FGO para poder atuar nas garantias no âmbito do Pronamp, aportando mais 15,9 bilhões naquele momento. Mas aí é que está o problema que o banco não quer que você saiba. Sabe qual era a expectativa do governo em relação a esses 15,9 bilhões? Que ele se multiplicasse por alavancagem 12 vezes. Não, você não entendeu errado. 12 vezes. Porque esta é a regra do estatuto do FGO. O FGO pode garantir recursos em até 12 vezes a sua capacidade financeira, ou seja, o que ele tem de recursos aportado. Então o governo fez uma conta simples. Se eu ponho 15,9 bilhões, ele será alavancado em até 12 vezes. Então nós vamos aí irrigar o mercado com muitos recursos. Como aqui a informação é direto da fonte, vem comigo ver o documento que prova isso que eu estou dizendo. Isso não é um achismo, isso não é uma teoria, isso não é uma dedução. Isso é uma constatação em um documento. Vem comigo olhar o documento. Olhando o Manual de Procedimentos Operacionais do FGO, em 2009, que foi exatamente quando o governo pôde aportar recursos também no fundo. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui num item sobre o FGO, sobre a possibilidade que o FGO tem de alavancar as garantias. Qual é a regra do FGO? Aqui, ó, no Mecanismos de Proteção do FGO, página 11, nós vamos direto lá para a página 11, mas eu recomendo que você baixe esse documento, o link está na descrição do vídeo, que você estude esse documento para você entender exatamente como foi constituída a função do FGO dentro desse programa de garantia para crédito. Você que é empreendedor, que é empresário, é importante que você tenha essa informação, que você conheça esses procedimentos. Então aqui, ó, você vem aqui e nós vamos ver aqui, mecanismos de proteção. Então tá aqui, visando a sustentabilidade financeira do FGO, tá aqui, né? Visando a sustentabilidade financeira do FGO, foram definidos os seguintes mecanismos e regras. Olha o que está escrito aqui, gente. A alavancagem do FGO é limitada a 12 vezes o seu patrimônio. 12 vezes o seu patrimônio. O que significa isso, gente? Significa que os recursos que estão aportados no FGO podem alavancar em termos de garantia 12 vezes para efeito de garantia de crédito. Então, era essa a expectativa do governo quando colocou à disposição os recursos para o âmbito do Pronamp, porque o governo conhece esse mecanismo de alavancagem do FGO. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, essa é a prova cabal, pelo Manual de Procedimentos Operacionais do FGO, que poderia ter sido, sim, alavancado, tanto a primeira fase como a segunda fase, em 12 vezes o volume de recursos. Então, você pode ver aí a constatação. Nós vimos juntos o documento da diretoria do Banco do Brasil. 15,9 bilhões daria uma alavancagem de 190,8 bilhões. Isso na primeira fase do Pronamp. Na segunda fase foram mais 10 bilhões, daria mais 120. Temos aí 310,8 bilhões de recursos. Mas não para por aí a indignação desta análise. Porque o governo, no início do Pronamp, lá na Lei 13.999, deu uma cobertura de 85%. E depois o governo analisou e achou melhor colocar um pouco mais de potência no processo e deu uma cobertura de 100%. Tá, o que é a cobertura? A cobertura é o seguinte, se o seu banco, um determinado banco, emprestou 100 milhões de reais no âmbito do Pronamp, o governo está dizendo, eu vou bancar 100 milhões de inadimplência, eventual inadimplência que você venha a ter. Agora, a equipe econômica do Ministério da Economia não faz essas proposições por achismo. Ela vê o quê? Estatísticas, histórico, ela tem uma equipe econômica robusta trabalhando em cima disso.
Então, um banco ele precisa de uma cobertura para uma eventual inadimplência. Quando você apresenta uma garantia real para o empréstimo, o banco não está com a certeza de que você irá inadimplir. Ele está se precavendo para que, caso você venha inadimplir, caso você não consiga pagar, ele tem um bem, ele tem uma garantia para fazer frente àquele débito. Mas aí o governo falou, não, eu vou dar a cobertura de 100% do empréstimo. Então, mas então os bancos estão certos em emprestar só aquilo que o governo colocou, só os 15,9 ou os 10 bilhões. Porque quando o governo coloca um recurso, se o banco emprestar mais, multiplicar por 12, por exemplo, como diz o estatuto do FGO, então ele correria risco. Não correria risco por conta de estatística. Deixa eu mostrar para você uma estatística de inadimplência de um banco. Um banco muito conhecido. Vem comigo olhar o documento da Caixa Econômica Federal, relatório do segundo trimestre de 2020. Muito bem, pessoal, então aqui nós temos o relatório de análise de desempenho da Caixa com os demonstrativos contábeis do segundo trimestre de 2020. Então é um relatório bem atualizado, o link do documento está na descrição do vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês aqui tem todas as informações, todos os dados, os números, tudo aquilo que a Caixa vem realizando nas suas operações financeiras. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, enfatizar, é justamente o nível de inadimplência nos contratos de pessoa jurídica, porque é justamente ali que nós temos a informação para fazer os comparativos que nós queremos. Então aqui na página 12 do documento, você tem o índice de inadimplência acima de 90 dias. Percebam que esse índice acima de 90 dias não quer dizer que é um índice que está perdido, porque com 90 dias ainda existe possibilidade de recuperação do crédito, de recebimento, de negociação, de cobrança, de recomposição, mas ainda assim, dentro dos 90 dias, o índice no segundo trimestre de 2019 era de 5,6% para a pessoa jurídica, né? No primeiro trimestre de 2020, 5,45% para a pessoa jurídica e no segundo trimestre de 2020, 5,05%, ou seja, não chega a 6% a inadimplência, o índice percentual de inadimplência dos contratos de crédito de pessoa jurídica. Por aí você vê, então, qual é o tamanho do apetite e do medo, né, que os bancos têm aí com relação ao crédito, né? Tá, então você viu aí o documento da Caixa Econômica Federal. Você viu qual é o índice aí de inadimplência dos contratos de pessoa jurídica. Deu para perceber a diferença? Enquanto o governo está bancando 100% de cobertura, a média não chega a 6% de inadimplência. Então, quando o governo deu essa robustez na garantia, ele falou, os bancos têm tudo para alavancar isso. Porque pensa, se você tem uma possibilidade de inadimplência que beira a 5%, 6%. Mas você está mostrando o resultado de um banco. Ok, então nós vamos agora ver os dados do Banco Central, que seria a média de todos os bancos. Vem comigo, dá uma olhadinha nessa informação direto do site do Banco Central. Então, como vocês podem constatar, como nós estamos vendo aqui na informação direto da fonte, os bancos poderiam sim ter multiplicado pelo menos 5 vezes, 10 vezes. Existe garantia real, o governo está aportando a garantia. E a média de inadimplência não chega a 6%, fica em torno de 4%, 5%. Tanto analisando o documento da Caixa Econômica, como analisando o documento do Banco Central. E só para ficar claro, vamos ali dar uma olhadinha no documento do FGO Pronamp, para não termos dúvidas de que a cobertura realmente é de 100%. Vem comigo! Ok, pessoal, mais uma vez, então, analisando aqui o Manual de Procedimentos Operacionais do FGO Pronamp, um documento da Diretoria do Banco do Brasil, atualizado aqui em 2/9 de 2020, e eu quero ir com você até a página 16 deste documento. Na verdade, é um documento muito completo sobre todos os detalhes operacionais do Pronamp FGO, principalmente agora, nessa terceira fase do programa que está chegando. É muito importante que você leia esse documento, que você estude esse documento, para que você tenha informações
e que você consiga acessar o capital, acessar o crédito, porque as informações elas ajudam muito você a conseguir aí o acesso ao crédito. Nós vamos analisar aqui no documento uma importante informação, que é justamente uma informação que vai desvendando esse lado obscuro aí que os bancos não querem que você saiba. Tá aqui, ó, na página 16. Olha o que está escrito aqui no item 6 do mecanismo de proteção do FGO. O FGO garante, no máximo, 100% do valor financiado. Ou seja, qual é o risco que os bancos têm nessa operação? Zero. 100% do valor financiado está garantido pelo Fundo Garantidor de Operações, o FGO, do Banco do Brasil. Ok, estão aí dados e fatos, informações que os bancos não querem que você tenha essa informação. Porque o programa do Pronamp, com os 2 aportes do governo, chegaria aí em mais de 300 bilhões. Isso sim seria um programa de efetivo resultado. Mas quem impediu? Os bancos. Por quê? Porque não querem correr risco nenhum. Mas o que deixa todo empreendedor, todo empresário absolutamente indignado é que não tem risco. Será que a inadimplência do Pronamp vai ser muito superior à inadimplência histórica dos contratos de pessoa jurídica? Só porque o governo é que está colocando a garantia? Se a média é de 5%, 6%, quanto essa inadimplência vai aumentar? Os bancos não estão querendo correr risco nenhum. E isso tudo que eu estou dizendo não é um achismo, não é uma coisa que eu estou aqui concluindo por... Não, isso já está sendo criticado por órgãos importantes. Dá uma olhada nessa matéria aí que saiu do Senado Federal. Ok, pessoal, então aqui notícia de 28/9/2020, aqui notícias do Senado. Bancos emprestam muito pouco a empresas, criticam senadores. Então, o que aconteceu aqui? A atuação dos bancos na liberação dos empréstimos via Pronamp, formulado para socorrer as empresas, ela foi criticada pelos parlamentares na segunda-feira, dia 28, durante a audiência pública feita com a Comissão Mista de Acompanhamento às medidas de combate aí aos efeitos do momento econômico em que estamos vivendo. E, especificamente, foi muito pequena, Aqui, ó, o dinheiro para o Pronamp incluem a liberação, isso aqui é muito importante, ó, incluem a liberação de dinheiro para o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, o Pronamp, Por quê? O que aconteceu? Os bancos, eles poderiam ter emprestado muitos recursos, Eu mostrei no documento aqui do Banco do Brasil que poderia ser multiplicado por 12 vezes. Mas o Sebrae afirma em uma pesquisa que poderiam alavancar em 15 vezes. Ou seja, o dinheiro que o governo aportou no Pronamp poderia se tornar 420 bilhões em empréstimos. Olha aqui, ó. Daria para virar 420 bilhões em empréstimos, entendeu? E não foi o que aconteceu. O governo colocou lá os 27,9 bilhões, que nós já fizemos essa conta aqui, nas 2 transferências, E o que foi feito? Foram lá feito apenas 30,45 bilhões, ou seja, a relação ficou em 1,09, ou seja, os bancos emprestaram o que o governo colocou à disposição. Eles não correram risco nenhum. Então, não sou eu que estou tirando uma conclusão aqui. Está aqui uma matéria agora, recente, falando da terceira etapa, da possível terceira etapa do Pronamp, mas aí colocando aí a indignação dos próprios senadores da frente parlamentar ali de apoio à pequena e média empresa, que poderia ter sido muito mais recursos. Essa é a grande verdade. Os bancos sabotaram por conta de ganância o programa que poderia ter sido um programa muito interessante. Ok, você pode ver aí que o Sebrae está fazendo uma pesquisa, um cálculo, uma análise e dizendo que os bancos poderiam ter multiplicado por 15 o fator de recursos que o governo aportou. Isso passaria de 400 bilhões e aí sim nós teríamos um programa efetivo. Então, quando eu digo que tecnicamente o Pronamp é um programa que sim tem como resolver o problema da irrigação de recursos de crédito para pequena e média empresa,
Tecnicamente ele está preparado. O que precisa acontecer é os bancos. E agora, quem consegue forçar os bancos a fazerem uma operação assim? Não existe. O governo teria que ser muito incisivo e criar aí uma situação super indigesta em relação aos bancos, ao sistema monetário. Existe muita coisa que eu não quero entrar no detalhe aqui em jogo, muitas forças ocultas aí. Mas o fato é, os bancos minaram e deixaram o programa muito enfraquecido. Mas a frente parlamentar aí de apoio à pequena e média empresa, que tem como líder o senador Jorginho de Mello e outros senadores, estão batalhando. Tanto é fato que vem aí uma terceira fase do Pronamp. Não temos os detalhes, não temos ainda qual será a real, o formato disso, quais serão as alterações, mas tudo indica que essas informações, isso que eu estou trazendo hoje aqui, essa dificuldade de alavancar o crédito, de fazer com que o recurso se multiplique, ela já foi sentida, já foi percebida, já é pauta de discussão, né, do governo, para que o Ministério da Economia seja mais incisivo em relação aos bancos e diga, olha, vocês precisam multiplicar aí o recurso, por que vocês estão trabalhando só com isso? Eles multiplicaram 1,09 o recurso que foi disponibilizado, os primeiros 15,9 bilhões virou 18 e pouco e os 10 virou 12 e pouco. Atenderam 400 mil empresas de um universo de mais de 7 milhões. Então, o programa tecnicamente tem uma estrutura bem pensada, mas na prática foi obscurecido, foi tolhido pela ação dos bancos. Essa informação é importante para você, para que nós estejamos aí atentos ao que está acontecendo e para que nós fiquemos de olho, e nós aqui estaremos muito de olho com relação aos movimentos aí, as alterações dessa terceira fase do Pronamp, para trazer aqui os vídeos em primeira mão para você que você possa se posicionar. Acredito que a terceira fase vem com alterações que vão deixar o recurso com melhor acesso para muitas empresas que ficaram fora. Espero que você consiga nessa terceira fase aí o recurso e nós vamos trazendo informações aqui sempre que as novidades foram chegando, nós vamos checando as informações, sempre direto da fonte, com dados e fatos para que você fique bem informado. Informação é poder. Esse conteúdo é relevante para você? Esse conteúdo te ajuda? Esclareceu? Compartilhe esse vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreve no canal, estamos atentos, dinheiro barato existe, dinheiro barato está disponível e nós precisamos ter informação para acessarmos o dinheiro com agilidade. Eu te vejo no próximo vídeo.